invocando a musa para superar seus limites internos e ter excelentes resultados. Musa? Como assim? Espera aí que eu vou já te explicar tudinho, fica comigo. Eu sou a Márcia Valéria e aqui no canal Poder de Se Cuidar eu trago para você conteúdo para te ajudar a despertar o seu poder interior. Então aproveita e já se inscreve aí no canal Poder de Se Cuidar para você não perder nada, porque aqui eu trago conteúdo para você ser, ter e fazer o que quiser, ter a vida dos seus sonhos, no trabalho, na família, nos relacionamentos. Então aproveita e já se inscreve aí. Essa ideia de invocar a musa para despertar o seu poder interior, eu trago aqui desse livro aqui, ó, Como Superar os Seus Limites Internos, de Steven Pressfield. Pressfield é um escritor que por muitos anos ele teve aí muitas dificuldades com a resistência interna, mas ele não sabia que se tratava da resistência. Então quando Pressfield tinha aí pouco mais de 20 anos, ele chegou numa situação complicada da vida dele, onde ele havia terminado um casamento, havia se separado da sua esposa, estava ali meio que sem eira nem beira, ele tinha apenas a sua van, um gato e uma velha máquina de escrever. Pressfield estava numa fase em que ele chegava perto de concluir os seus romances. Ele chegou a um ponto em que ele tinha 2 livros quase terminados. Um dos livros faltava um passo de 10, né? Então ele tinha completado 9 passos de 10 para terminar. E o outro livro, ele estava 99,9% pronto. E sabe o que ele fez? Jogou tudo no lixo. De verdade, jogar tudo no lixo, faltando isso aqui para ficar pronto. E sabe o que era? Eram as barreiras emocionais que estavam atrapalhando ele, a resistência interna. Então Pressfield, ele vivia aí numa fase complicada, onde ele não tinha previsão do futuro dele, né? Ele estava meio perdido, porque ele trabalhava, mas não conseguia finalizar suas obras. Então até que ele conheceu outro escritor chamado Paul Rinke. Outro escritor que deu aí muitos ensinamentos, muitos conselhos para Pressfield, que acabou ajudando ele a começar a entender que o que ele estava passando era por muita resistência interna. Então, Paul Rinke ensinou para ele sobre autodisciplina, sobre dedicação e o mais importante de tudo, ensinou sobre a musa, a inspiração da musa. E essa invocação da musa é uma oração para despertar aquele poder interior. Então é baseada na Odisseia de Homero. Então antes de escrever, Pressfield passou a fazer todos os dias uma oração, uma invocação. Então antes dele se sentar no local de trabalho dele, ele invocava a musa de inspiração e se sentava e começava a trabalhar. E foi depois que Pressfield começou a invocar a musa inspiradora, ele percebeu que o que atrapalhava ele anteriormente era a resistência interna. Ele aí se deu conta que ele nunca terminava os trabalhos dele, que ele tinha vários conflitos internos por causa da resistência. Depois que ele aprendeu que para trabalhar com efetividade, com inspiração e criatividade, ele precisava invocar a musa. A musa é o poder interior. Quando ele percebeu que existia essa força interna, quando ele percebeu que tinha uma força que vinha de uma esfera maior do que ele acreditava, ele percebeu que os fracassos que ele tinha nada mais era porque ele não tinha descoberto a musa dele, a musa inspiradora, e ele cedia sempre, um dia após o outro, ele cedia à resistência interna, às barreiras emocionais. Por que eu falo barreiras emocionais? Porque resistência interna, ela é autodestrutiva. Ela desmotiva, ela faz com que o artista, com que o profissional, com que a pessoa não se sinta capaz. E por não se sentir capaz, a gente acaba se auto-sabotando, fazendo de diversas maneiras o que? A nosso próprio declínio. Inconscientemente, ele dava um jeito de acabar com os projetos dele, faltando pouquinho para chegar no final.
E foi quando ele descobriu através de Poe que tinha que fazer essa invocação da musa inspiradora, da musa da criatividade, antes de começar a trabalhar, que ele entendeu que ele tinha todo o poder. E ele passou dedicadamente todos os dias a sentar e trabalhar, vencendo a resistência um dia após o outro, até que ele conseguiu finalmente datilografar, que naquela época era na máquina de escrever, ele conseguiu datilografar a palavra mais desejada. Fim, ele escreveu seu primeiro romance. E aí ele foi correndo contar para Poe que ele tinha conseguido finalizar. E o que Poe disse para ele? Parabéns, agora comece o outro. E é assim, gente, isso é sensacional. O artista, o profissional, ele trabalha. Ele está sempre servindo a musa inspiradora, ele está sempre servindo o seu poder interior, porque esse é o propósito dele. É trabalhar sem esperar a recompensa, trabalhar, porque a fonte de inspiração é inesgotável. Quando você acessa a musa, você não tem fim na sua inspiração. E Pressfield descreve no livro que na hora que ele escreveu a palavra fim, finalmente, quando ele acabou o seu primeiro romance, ele sentiu como se ele tivesse derrotado um dragão que habitava dentro dele. Quando ele conseguiu finalmente datilografar fim, finalizar o seu romance, ele derrotou o dragão. E aí ele passou a usar isso em toda a sua vida. E não quer dizer que ele teve sucesso com esse seu primeiro romance, não. Ele foi um romance que na verdade ele nem conseguiu publicar e acabou indo ao lixo, se perdeu com o tempo. Mas Pressfield foi importantíssimo, porque aí ele se tornou verdadeiramente o escritor Steven Pressfield. Isso é sensacional. Você deve estar se perguntando, Valéria, mas afinal quem que é essa musa? Como eu disse, a musa é um poder interior, é uma força maior que nos move, é a fonte de toda a nossa inspiração e criatividade. Mas para Poe e para Steven, que foi baseado a musa na Odisseia de Homero, elas são 9 irmãs, filhas de Zeus e Mnemosine. Mnemosine significa memória. E o nome das 9 musas são Clio, Érato, Thalia, Terpsícore, Calíope, Polimia, Euterpe, Melpomene e Urânia. Que nomes, hein? A função dessas musas são inspirar os artistas. Cada musa ela é responsável por uma arte diferente. Então, você pode fazer uma analogia, como sendo que essas 9 musas são os nossos 9 talentos, né? Quem aí conhece a numerologia que vai do 1 ao 9, são talentos que nós possuímos internamente, talentos internos que todos nós temos. Então, quando a gente invoca a musa, a gente invoca esse talento, que são oriundos da onde? De uma força maior, de uma força absoluta. E foi isso que Pressfield aprendeu. E foi aí que ele teve sucesso, invocando a musa, a inspiração, a criatividade. Todo artista sempre menciona que tem uma musa inspiradora, né? E o profissional, qualquer um de nós, pode buscar essa musa inspiradora para aquilo que a gente trabalha, para aquilo que a gente exerce nas nossas vidas, para o nosso propósito de vida. Porque essa musa inspiradora, ela está dentro de nós, são os nossos talentos, é a nossa inspiração divina, né? É algo que vai além, que é acima do que nós conhecemos apenas com os olhos do corpo. E é muito interessante porque o Steven Pressfield até cita no livro, né, Como Superar Seus Limites Internos, que dá pra gente fazer uma comparação com a Jornada do Herói, do Joseph Campbell. E eu vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu falo tudinho sobre o mito do herói, da jornada do herói. Vale muito a pena vocês assistirem para ter um entendimento maior. E aí ele fala, porque a jornada do herói, o herói, ele sempre é despertado por algo que causa algum tipo de dor, que é o caso do Steven. Ele estava ali, sem eira nem beira, né? Tinha só uma van, um gato e uma máquina de escrever velha. E até que o herói,
Ele tem aí esse chamado, né, algo que desperta ele para que ele saia da zona do conforto dele. E durante a sua jornada, ele precisa dessa inspiração. O herói, ele precisa dessa musa. Também nos contos de fadas, né, o príncipe não tem sempre lá a princesa que ele vai resgatar? Então a gente pode fazer essa comparação. E aí quando o herói sai nessa jornada para resgatar a princesa, para superar ali aquela dor que ele teve, para ele transcender aquele chamado, ele tem toda a inspiração que ele precisa para realizar essa jornada, e quando ele volta para semear tudo aquilo que ele conseguiu, tudo aquilo que ele conquistou. Então é como Pressfield. Depois que ele terminou, que ele finalmente escreveu fim no seu livro, e ele se tornou de fato um escritor, se tornou de fato Steven Pressfield, e começou a escrever 1, 2, 3... todos os romances que foram necessários até que ele se tornou um autor renomado, né? Fez roteiros de filme e tudo mais. E afinal de contas, é isso que todos nós queremos, né? Nós queremos ter um trabalho que nos leve a ter essa conquista interna. Todos nós queremos trabalhar e que o nosso trabalho tenha vida. Todos nós queremos ser um profissional por excelência. E a musa inspiradora, a musa da criatividade, nos faz lembrar que nós temos essa força interna, esse poder interior, que com ele e através dele, a gente pode trabalhar incessantemente, porque a fonte criadora é inesgotável. Então, quem sabe, agora ou daqui a pouco, você passe a fazer isso na sua vida. Antes de começar o seu trabalho, feche seus olhos, respire fundo, invoque a musa, busque esse poder interior que todos nós temos dentro de nós. Faça isso todos os dias, incessantemente, e você passará a ver resultados extraordinários. Isso é invocar a musa para superar os seus limites internos e ter resultados excelentes. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aí no canal Poder de Se Cuidar e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até breve!